A natureza divina é a beleza da vida. A natureza divina. Quando alguém chegou aqui para descobrir o Brasil, que não descobriu, invadiu, nós já morava aqui. Embora que não fosse eu, mas era o meu tronco velho que morava aqui. Era a minha raiz que morava aqui, porque eu já sou a ponta do galho. Os troncos velhos são os antepassados que viveram muitos anos aqui e já Deus levou. Já se encantaram, já estão nas encantarias. Mas as raízes que eles deixaram implantadas, broiaram, nasceram e se criaram, que hoje somos nós. Então não precisava de ninguém expulsar nós do nosso território brasileiro. Foi o homem branco que chegou e destruiu os povos indígenas, os povos originários. 2. Então eu e ela corremos para ver a fúria do vento, o povo ao redor gritando. A história da igreja foi se revelando para mim nas palavras soltas e nas frases desencontradas daquelas pessoas estupefatas diante de uma catástrofe inaudita. Eu olhava para cima, andava entre eles, vozes confusas, os corpos suados escapando da fúria, seres ainda sem identidade e sem história. Joana ficou perto de mim o tempo inteiro. Ela ia me apresentando para as pessoas, dizendo que era o professor que veio pesquisar em Almofala e demonstrava ter orgulho de ser a minha guia. Notei no primeiro dia, como todos conheciam Joana, sabiam seu nome. Algumas daquelas pessoas foram meu amparo nas horas de sofrimento que viriam mais tarde. Um homem gritou para que fossem buscar chibatas, chicotear a areia para tornar mais fácil a retirada. Não parecia que cederia com facilidade, mas o clamor coletivo era sensível a todo risco àquela altura. A partir daquele dia, não houve sossego. A qualquer hora do dia, alguém estava lá removendo, chicoteando. Mas o que estava acontecendo, afinal? Pouco tempo depois, a igreja ficou completamente soterrada sob a duna grandiosa no centro da cidade. Foi rápido e começou no dia em que cheguei. A explicação científica está na direção e na força dos ventos na região. As dunas móveis. O vento leste sopra da praia para a aldeia e foi ele quem movimentou a duna móvel que cobriu a igreja. O estudo dos ventos e da dinâmica de voo dos grãos de areia parecia suficiente para justificar o enterro da construção. Mas Joana me contou a outra versão. Vingança dos encantados. Segundo o relato dela, a igreja foi presente da coroa portuguesa para os Tremembés, que já eram os donos daquela faixa de praia do Pará até o Rio Grande do Norte. As palavras saíam de sua boca para me enlaçar e eu nem percebia. Talvez sua segurança, sua energia, sua fala abrissem janelas no meu pensamento. Quando os portugueses chegaram aqui, ela continuou, tiveram de lidar com os donos legítimos da terra e propuseram a troca em uma primeira negociação que parecia pacífica. Foram os Tremembés que acharam uma linda imagem de Nossa Senhora da Conceição na areia, como aconteceu tantas vezes em terra de ultramar. Era pintada a ouro e, sob a luz do sol do meio-dia, parecia uma chama de fogo. Por isso a chamaram de labareda. A princípio, os Tremembés fizeram um lugar modesto para adorar a santa. Os portugueses reconheceram o valor da imagem, o ouro da pintura e pediram que a entregassem em troca de um presente. Uma igreja para os Tremembés construída por eles. Joana me contou que a coisa mais linda desta construção
foi saber que eles traziam os búzios da praia, pisavam em pilões e misturavam a cal. Chamavam de cal de mariscos. A igreja tem a alma do mar, ela dizia, e encostava o ouvido, dizendo escutar as ondas por dentro das paredes, a força dos oceanos. A madeira e as pedras de construção vieram da Bahia, cortadas e talhadas pelas mãos de homens e mulheres escravizados nas terras de lá. Chegaram pelo rio Acaraú, por isso a construção foi demorada. Feita de búzios do mar de almofala, dinheiro português, madeira baiana, suor dos escravizados, trabalho dos Tremembés. Um acordo. Os Tremembés dançavam o torém, seu ritual sagrado diante da igreja. A promessa de paz e troca não foi cumprida e eles foram massacrados pelos portugueses. Fugiam pela mata para escapar da morte, dizimados. Os que ficaram resistiram como foi possível, seguem resistindo. Mataram parte da alma de todos nós. E por isso veio a vingança do enterro da igreja. Essa era a explicação de Joana? Sim, com segurança. Foram os encantados que cobriram a igreja por vingança, sim. Porque depois resolveram descobrir, desenterrar, revelar, ninguém sabe. Mas lá estava naquele dia a areia inclemente devorando a igreja, a aldeia em pânico, gente vindo de outros lugares. O vento em fúria levava os grãos na sua cauda e era impossível ficar na mesma direção sem sentir golpes no corpo. Tudo no dia da minha chegada. Tudo no dia em que Joana chegou para mim. Uma coisa imensa e irremediável começava a acontecer na minha vida sem que eu percebesse. Aos poucos eu a enxergava. Primeiro a boca, porque ela falava tanto que não se poderia ver outra coisa. Era uma flor de carne viva e me atraía a todo instante em que estávamos juntos. O que mais ela disse sobre o fenômeno neste dia? Aquela igreja era o centro da sua vida. Só muito tempo depois eu entendi o motivo. Não consigo esquecer o que ela disse sobre termos nós todos brasileiros uma parte da alma assassinada. Eu senti um pedaço da minha própria alma morta também, até ser devolvida por ela. Parecia que por todos esses anos antes do nosso encontro, ela guardava algo que era meu e me devolveu quando nos encontramos. Descobri que seus olhos eram de um verde escondido que só aparece perto do sol ou quando se está feliz. Quando chorava, também clareava sob o lago de lágrimas. Foi a partir disso que minha vida perdeu a razoabilidade. Tudo parecia uma narrativa conduzida pela força dos sonhos. Meu corpo não era mais comandado pela minha vontade. Demorei a aceitar a chegada do amor, da força irracional que voou pelo ar, entrou por todos os poros e nunca mais saiu. Em biologia chamamos isso de simbiose. Agora a memória dela é meu epífito, minha orquídea viva nesta árvore antiga que me tornei. Quando falamos pela primeira vez sobre nossos sentimentos, Joana disse que era algo imenso dentro do coração. Tinha olhos clarividentes, sua alma sabia. Apenas sabia. Ela sempre viveu entre dois mundos. O pensamento de Joana alcançava o eterno. Estar na sua presença era ao mesmo tempo uma experiência profundamente idílica e erótica. Em Macua, Joana seria chamada
de embutiar na orelha. O que é isso? Mulher bonita, mulher mais que bonita. Joana é a mais bonita de todas. O senhor ainda ama essa mulher? Ainda a amaria se a visse agora? E por que a raiva na sua voz? Você também ouviu coisas sobre ela? Não estou com raiva. Talvez só impressionado com um sentimento que dura tanto. Dura o tempo da tormenta. Eu rezei pela paz do esquecimento, mas Deus nunca me ouviu. Tentei o caminho da fé. Tenho pena de não ter nenhum retrato dela e de não poder ver mais seu rosto. Eu mostraria ao Senhor como era bonita a Joana. Estou convencido de que é mesmo, Sr. Miguel, mas eu gostaria de voltar ao começo e saber como ocorreram as coisas até ela desaparecer. Vou contar tudo, mas deixe-me falar dela assim com calma. O senhor pediu para ouvir? Tenho a educação de contar, pois deixe-me que fale do meu jeito enquanto tenho tempo. É o que posso fazer por mim. De Joana me sobraram apenas as lembranças. Tudo faz parte do território indígena. Tudo faz parte dos indígenas. Muitos querem tomar o que os indígenas têm. Por isso é que há tanta dificuldade de uma terra demarcada para os seus índios viver. Eu tive até conversando com o nosso governo, né, o Mano de Freitas, pedindo a ele que ele mandasse demarcar nossa terra. E aqui no Ceará, como tem muitas, né? E a nossa já estava iniciada para essa demarcação de terra. O Mano achou de bom mandar demarcar logo a nossa, né? Porque a nossa terra era a terra mais fácil de ser demarcada aqui dentro do estado do Ceará, era nossa. Não tinha fábrica, não tinha indústria, nossa terra era livre. Apenas eles tinham comprado para usar, né? Mas não tinham usado. E ele disse: não te preocupa, cacique. Logo, logo, teu território vai ser demarcado. 3. O senhor, sendo um biólogo, um homem da ciência, talvez tenha tido dificuldade em acreditar no fenômeno do soterramento como algo místico, eu imagino. Claro, vento e areia são forças concretas, mas, ao mesmo tempo, era impossível não me deixar impactar pelo que eu vi acontecer. O alvoroço não parava porque a casa de Doralice ficava logo em frente, virou ponto de parada dos visitantes, amigos e parentes que vinham das cidades vizinhas para ver de perto a igreja sendo enterrada. Joana aproveitou para organizar um tabuleiro de venda de torta de banana com café e não parava de correr entre a cozinha e a calçada. Meu quarto ficava mais ao fundo do terreno, mas nos dias em que eu ficava estudando os mapas, fazendo meu roteiro, bastava sair do quarto e em qualquer lugar que alguém pediria minha opinião. Eu era o professor que veio de fora. Imaginavam que eu trouxesse alguma sabedoria desconhecida. Mantive o olhar científico. A areia cobriu a igreja porque ela estava ali pelo meio, é lógico, de frente para o poente e de costas para o nascente. Cobriria a vila toda se ela não concentrasse a duna em torno de si. Formou uma barreira. Por isso confiavam na ideia de que a igreja salvou a todos. Tentei ao máximo não me impressionar com o clamor geral,
aquela histeria, a narrativa mística tentando preencher as lacunas de um fenômeno que só o tempo irá explicar. Confesso que a confusão me distraiu. Cheguei cansado e pensar naquelas coisas me tirou completamente das preocupações reais da vida. Porém, não era possível adiar mais a minha programação. Eu precisava começar. O que era exatamente a tua pesquisa, Sr. Miguel? Minha ida à Almofala tinha o objetivo de colaborar com o levantamento da diversidade do cavalo marinho Hippocampus reidi no Brasil. Era parte da minha pesquisa na universidade. Existem mais de 50 espécies de cavalos marinhos no mundo, mas aqui temos apenas 3, e reidi sobre ameaça de extinção. Meu grupo de pesquisa trabalhava no mapeamento dos comportamentos dos casais, na dinâmica populacional, preferências alimentares, dimensões, material genético e, principalmente, na análise do risco de extinção por ação do homem. Na China, por exemplo, vendem pó de cavalo marinho como remédio para estimular a ereção masculina. Há a pesca para venda no artesanato, confecção de brincos e colares de estúpido mau gosto. Então soubemos da existência de um santuário de cavalos marinhos no litoral cearense, já quase na fronteira com o Piauí, mas sem informações precisas do lugar. Solicitamos uma verba para a pesquisa, planejando uma expedição ampla, mas o valor que conseguimos só deu para a minha aventura. Escolhi a Almofala como ponto de pouso meio às pressas, na lógica de ser um ponto equidistante entre a localização dos 2 santuários. A Almofala tem mar manso, 2 rios, a areia é cheia de uruanã, tem coqueiral a perder de vista. Uruanã o senhor conhece? É uma tartaruga muito grande. Do casco dela, as crianças faziam bacia para tomar banho. Elas desovavam na praia e saíam para o mar. Vi muita uruanã pequena nascendo. Já nasce e anda para a água. É o destino delas. Mas voltam. Os anos passam e elas sabem o ponto certo para voltar. De vez em quando, a praia de Almofala enchia de uruanã e a gente ia ver. Lembrei agora como se pisasse na areia. Desculpe, esse meu choro é antigo demais. Eu não vim para cá porque decidi, mas Joana garantia que foi vontade dos encantados e do vento leste. Hoje o senhor acredita, então? Não tive outra opção, mas isso é hoje. Depois de tudo, quando cheguei, estava firme na seriedade do meu trabalho. Apesar da confusão da igreja, eu precisava começar a aprender a andar sozinho, descobrir onde ficavam as coisas, explorar a área, produzir desenhos e meu diário de campo. Logo no segundo dia, no fim da tarde, fui comprar uma fatia de torta de banana e conversar com Joana sobre isso. Pedi que não me chamasse de senhor, por favor, apesar de ser mesmo mais velho que ela. Não tanto na quantidade de anos, mas no espírito. Eu me achava muito sábio, um homem vivido, mas eu era um tolo. Como alguém julga que sabe algo da vida se não viveu um amor? Um grande amor acidentado assim, que domina os dias e as noites dos pensamentos? Que quanto mais parece impossível, mais toma conta? Que não deveria ter acontecido e que nunca mais deixa de acontecer por dentro? Ela tinha interesse pela minha vida, queria saber da pesquisa, ajudava com a rota. Graças ao meu novo hábito de comer torta de bananas todos os dias,
Acabávamos por conversar bastante. Eu pedi informações sobre como chegar nas praias, por exemplo. Há um coqueiral daqui até o mar, o senhor precisa pegar uma trilha, ela explicou. Pode me chamar só de Miguel, eu disse. E ela prosseguiu, ensinando que havia uma trilha e que seria melhor atravessar acompanhado, oferecendo de imediato seus préstimos. Não demorei a aceitar. Já contava com isso. Iríamos juntos no dia seguinte. Ela calculou que levaríamos meia hora da casa de Doralice à praia. Da primeira vez eu ficaria pouco tempo. Era mesmo um reconhecimento do caminho de ida e volta. Os cavalos marinhos não ficam tão perto. Ela explicou. Pelo que já soube, estão mais para o lado do rio Acaraú, na Camboa. E lá perto de Tatajuba, mais longe, mais difícil de chegar. Joana tinha razão. O coqueiral era um pouco inóspito para quem não conhecia. Aceitei a sua ajuda de me guiar. Por isso, mas também para estar com ela, sem que eu tivesse muita consciência do que estava fazendo e do que poderia acontecer. O combinado era que ela me ensinaria a trilha 1 ou 2 vezes e depois eu iria sozinho. Mas Joana foi comigo quase todos os dias. Arrumou seu horário de trabalho para me fazer companhia e no começo teve de inventar desculpas. Mas depois não foi mais possível mentir. Agradeço a cada árvore e a cada folha no chão, aos troncos antigos, aos frutos que caíam perto de nós e faziam Joana rir como criança, de susto, medo e graça. Que sorte! Quase foi na sua cabeça, ela brincava. O caminho parecia isso, uma brincadeira. Por vezes sentávamos um pouco. Joana sempre andava com um punhal que servia para tudo. Ela abria o coco, tomávamos ali mesmo, encostando a boca no fruto, a água fresca e doce passou a ser, para mim, o primeiro gosto da presença dela. Começávamos a conversar na trilha, continuávamos na beira do mar, enquanto eu observava os búzios que eram deixados na areia pelas ondas, analisava a temperatura da água, fazia fotografias de toda a praia para começar a construir um material de documentação. Como era o comportamento dela? Mais tímida? Mais expansiva? Clara? Tinha boa memória? Joana falava muito, impossível esquecer. Não faltava assunto nunca. Quando não estava falando sobre seus pensamentos, contava a história das pessoas de Almofala. Eu não cansava de ouvir. Era excelente a sua memória. Não escapava nenhum detalhe. Ela poderia passar o dia inteiro narrando qualquer coisa e eu estaria ao lado com os mesmos olhos atentos, porque foi assim que aos poucos eu me apaixonei, ouvindo suas histórias. Ela falava do passado, da família, da vida dela? Sim, contava o que sabia, mas sua infância tem um pedaço muito triste. Quando ela desapareceu, soube de mais coisas por causa de Dona Malba. Quem é essa senhora? Ainda é viva? Tem parentes? Ela é uma pajé Tremembé muito respeitada e temida. A mãe de Joana, mas não de sangue. Ela a adotou quando tinha somente 18 anos de idade. Quando Joana sumiu, Malba tinha 40 anos. Então, hoje, deve ter 89. É uma história que tenho pena de lembrar. Isso eu confesso que não sei se consigo contar sem emoção e talvez não seja bom na minha idade forçar o coração tanto assim.
O senhor precisa descansar um pouco, então. Posso voltar amanhã. Posso chamá-lo de Jorge? Claro. Claro que sim. Pois fique, Jorge. Não vá embora. É melhor para mim falar tudo de uma vez. Ela diz nas histórias dela que ela não tem soberba de nada que ela passou na vida dela e de tudo que ela alcançou para o povo dela. Porque foi ela junto ao povo que chegou e nós chegamos. O que eu quero dizer para vocês é que a terra que nós moramos é uma terra sagrada. E nós não queremos que essa terra seja mais destruída, mais do que o que já foi na vida. O sol para mim é tudo, o vento para mim é tudo, o mar para mim é tudo. Se eu pudesse abraçar, abraçava com meus braços. Esse universo que nós temos, ele é tudo para mim e para o povo Genipapo Canindé. A natureza divina é a beleza da vida. A natureza divina é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. Na natureza se vive e não tem demonstração. Na natureza se vive e não tem demonstração. A natureza é a casa de todos os corações. A natureza é a casa de todos os corações. Na natureza se vive, tem lugar para se morar. Na natureza se vive, tem lugar para se morar. Preserve bem a natureza, não deixe ninguém devorar.